Pessoal, sejam todos bem-vindos ao Tiago Cast de hoje. Nós vamos conversar aqui com a Yaracy Advíncula. Ela é psicóloga formada pela Fafiri, tem mestrado na Universidade Católica de Pernambuco e doutorado pela PUC de São Paulo. Ensinou psicologia por 45 anos, quase 46, se não me engano, pela Católica, né? É cinéfila e vai passar para a gente um pouquinho aqui de toda essa experiência que ela teve nessa trajetória aí de vida dela. Yaracy, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. É uma honra ter você aqui hoje no Tiago Cast. Eu que agradeço, Tiago. É um prazer estar aqui com você. Muito bom. Eu gosto de começar a conversa com uma pergunta bem simples, tá? Então eu queria saber o seguinte: como é a vida de um psicólogo? Porque eu considero que é uma das profissões mais difíceis e pesadas que existe. Porque o psicólogo passa o dia inteiro escutando um monte de problema das pessoas, né? E claro que tem problemas que são bem leves, mas tem os que são extremamente pesados, né? E que modificam totalmente a qualidade de vida daquela pessoa. E o psicólogo passa o dia inteiro absorvendo, né, essa carga pesada. E não só ele tem que se manter inteiro, como ele tem que tentar melhorar a situação daquela outra pessoa que está em sofrimento. Então a primeira pergunta, assim, bem simplesinha: como aguentar isso? Como não enlouquecer junto? Como é que você faz para, quando acaba o dia de trabalho, fecha o consultório e sai: ô pessoal, tudo bom? Vamos tomar um chopp, vamos fazer um esporte. Como funciona isso na cabeça da pessoa? Para começo de conversa, você tem que se lembrar que a gente tem uma história longa de trabalho, né? De preparação, né? Não só o curso em si que você faz, mas você faz anos e anos de supervisão, de preparação mesmo, né? Com os atendimentos e ter a supervisão, estudos, grupos de estudos. Na verdade, é uma longa história que perdura durante todo o tempo do exercício da profissão, entendeu? Impossível você não fazer assim. Você não aguenta mesmo, porque é um trabalho que está, de fato, mexendo com a dor humana, né? Que é a minha também, de todos nós. E você tem que estar muito... na verdade, eu acho que um requisito básico é o interesse pelo humano, né? Você tem que gostar do outro, né? Você tem que gostar do ser humano e se ligar nesse conhecimento. Então, o cinéfilo que você colocou aí é uma das formas da gente aprender sobre a situação humana, né? Sobre o que os seres humanos sofrem, sentem, compreender tudo isso, essa dramática, né? De que o ser humano vive, além dos estudos permanentes. Você não pode parar. É ininterrupto o trabalho de formação. Né? Claro, Mas, tem a formação básica, mas sim, tem a a formação tradicional acadêmica, né? continuada, entendeu? Mas fora da academia mesmo, porque, na verdade, eu acho que a formação principal é essa que você vai fazendo com os seus supervisores ao longo do tempo, entendeu? Aqui e acolá você tem que voltar para uma supervisão, os pares, né? Os nossos colegas mais velhos, mais experientes, que a gente vai fazendo grupo de controle, de estudo, tá o tempo inteiro tentando compreender as novas configurações humanas, né? Atualmente, essas questões todas de casamento, recasamento, as questões de gênero, dessas mudanças todas que a humanidade está passando, né? Então, é um permanente mergulho na situação do ser humano, né? Perfeito. Mas, insisto, você hoje em dia, é que hoje você é muito experiente, né? Você hoje consegue, tipo, escutar todos os problemas da pessoa e sair do consultório ok, ou fica um pouco abalada? Como é que funciona isso? Claro que tem situações que lhe toca profundamente, né? O sofrimento, você sente aquela dor, mas você aprendeu também a separar o que é seu e o que é do outro, entendeu? Tá. Você não pode, a sua... Eu esqueci de acentuar, eu falei da supervisão e do estudo, esqueci de acentuar o seu trabalho pessoal terapêutico, né? Você tem que fazer anos de análise e muitas vezes permanecer em análise com outro terapeuta que seja mais experiente também, né? Mas, enfim, que você possa trabalhar com ele E as suas nesse, questões, né? e nesse caso, você geralmente, quando digo você, qualquer psicólogo,
deve pegar alguém, um amigo, um conhecido ou um terceiro, assim, que não seja Não, tão tem próximo? sempre que ser alguém que você tenha confiança como profissional, né? Que seja uma referência de profissional para você fazer o seu trabalho pessoal também. Mas se for um amigo, isso não interfere, Não, não deve ser amigo. não deve ser Não amigo. deve ser amigo. Deve ser uma relação estritamente profissional, Exatamente. É para não ter nenhum tipo de envolvimento, não, interferência, de assim, né? jeito nenhum. É importante que você seja profissional naquela hora, né? É, que não haja uma relação nem de amizade, nem de parentesco, apenas você tem uma referência como profissional. Perfeito. Perfeito. Já aconteceu em algum momento de você, tipo, ter que atender ou cuidar de algum amigo ou parente e isso foi uma Não, o experiência amigo ruim? pode me procurar e eu vou informar isso a ele, né? Porque as pessoas leigas muitas vezes não entendem, não sabem disso e Aham. pode procurar, porque gosta, porque Sim. respeita, porque conhece, e aí eu vou encaminhar para um colega, né? Explico isso à pessoa, para a pessoa entender e faço o encaminhamento, porque quanto mais isento você for, melhor para o trabalho, Sim, sem dúvida alguma. entendeu? Sem dúvida alguma. E ao longo dessa sua caminhada aí de algumas décadas, qual é o tipo de atendimento que você mais se sente à vontade para fazer? Tipo de caso? É tipo, é com casais, é com crianças, é com adultos? Como é que você atua mais? Olha, eu Atuou trabalhei mais, né? muitos anos com criança, com adultos e criança. Uhum. Mas de um tempo para cá eu tenho saído dessa área do infantil, né? Porque eu acho que criança demanda muito trabalho físico, inclusive, porque exige você muitas vezes sentar no chão, né? Tem uma mobilidade maior, crianças pequenas. E aí eu deixei esse, apesar de gostar demais, mas esse lado, esse trabalho me deu uma experiência muito grande e deu também de trabalhar com os pais, porque quem atende criança necessita trabalhar também com os pais. E essa experiência com os pais me facilitou para eu também começar a atender casais. Eu atualmente estou atendendo adultos, idosos, casais e família. Tenho Certo, me dedicado a esse tipo de clientela. certo. Você falou aí casais. É, de 2 anos para cá, me parece que houve um número enorme de divórcios, né? Sim, Separações e tal. Você tem algum comentário específico sobre esse fenômeno? eu acho que a vida atualmente requer muito esforço de convivência comum, né? As Mas isso pessoas. atualmente ou sempre foi assim? Não, é porque antigamente, as pessoas obedeciam muito o que a Igreja Católica determina. Os costumes, né? Tinha Exatamente, um as peso maior. mudanças, exatamente. Hoje não é, eu acho que há uma vulgarização, né? As pessoas não querem o imediatismo, né? Ninguém quer ter trabalho, né? De trabalhar uma relação, entendeu? Que não é fácil e vem com aquela ilusão de que vai casar e é um mundo de rosas, né? A vida não é um mundo de rosas, né? A vida é luta constante, aprendizagem constante. E a gente tem que ter muita paciência também de ouvir o outro, de respeitar as diferenças. As pessoas têm muita dificuldade, né, de respeitar as diferenças. E aquela pessoa com quem você casou, vocês se amam, mas começam as diferenças no dia a dia, né? Sim. Os pequenos detalhes, né, de que você até a história de guardar a pasta de dente e a escova, né? Você não bota assim, você não bota assado, não é assim que minha mãe me ensinou, né? E aí as brigas começam muitas vezes por essas coisas banais e se tornam bastante sérias. Eu tenho um amigo que ele tem uma frase que ele diz assim: você se casa com uma pessoa por causa dos pontos positivos, você Uhum, reconhece ali, você gosta. Mas você só permanece casado se você aturar os pontos negativos, né? Tem que ter exatamente. essa balança aí, porque não tem mágica, né? Eu nem eu não eu corrigiria o aturar. Eu acho que a gente tem que compreender, né, o que é que se Aham. passa ou tentar compreender o ponto de vista do outro, né? A gente tem que saber que cada um vem de culturas diferentes, ou seja, cada Sim, sim. família tem sua cultura, suas histórias, né, suas aprendizagens. Eu acho importantíssimo que a gente se coloque no lugar do outro para poder compreender melhor, né? Eu sei que no dia a dia da vida doméstica não é fácil, né, com todos os mas é uma aprendizagem que eu acho que a gente tem que começar a fazer desde pequenininho, né? E que. Ensinando a filho a entender as diferenças, né? Com os irmãos, né? E assim com os amigos, enfim.
E que, é como se falou, de uns tempos para cá, acho que a igreja tem menos influência, os costumes mudaram um pouco, e aí por isso se dá essa quantidade tão grande aí de divórcios que a gente tem Não, eu acho assistido, que né? de falta assim, de compreender que a vida é muito mais complexa, né? Uhum. Não é, na verdade, você não vai. é, Há um imediatismo muito grande. Hoje você quer tudo para ontem, né? Verdade, Ninguém quer ter verdade, trabalho, ninguém quer conversar, ninguém quer verdade. falar do que está É sentindo. como o pessoal hoje muito jovem que quando chega na empresa, em vez de ser estagiário, já quer ser o diretor, né? O Exatamente. cara não quer ter ralar, ter uma trajetória, isso mesmo. Já quer chegar e ser o dono e ganhar um bônus fantástico, ter um carrão e tudo mais, né? Pois é, não sabe que tudo é um processo, né? E esse processo exige trabalho, exige esforço, né? É que eu acho também que aí tem um ponto, isso é uma coisa muito, uma visão particular minha, que eu acho que hoje em dia as pessoas têm algumas coisas muito facilmente. E antes era muito difícil, vou dar um exemplo. Um jovenzinho com um celular hoje tem acesso a qualquer informação que quiser. Poxa, eu sou da época que a gente estudava por enciclopédia, você, né? Pois Tinha é. aquela enciclopédia em 10, 15, 20 volumes. Para fazer um trabalho de faculdade, você ia ter que ler não sei quantas páginas. Hoje em dia, você pega rápido ali no celular, você tem acesso a tudo. Você quer programar uma viagem, sei lá, para a Ásia, você no celular rapidamente tem acesso a todas as informações. Antes você tinha que ralar para levantar isso. Então, assim, é um mundo bem diferente. Né? Então é isso, eu vejo que as pessoas têm acesso muito fácil a muita coisa. Acho, aí, de novo uma visão minha, que isso as torna um pouquinho mais fracas e mal acostumadas. Exato. Como é que Exato. você vê isso aí? Por isso mesmo que as coisas, eles não querem, né? As pessoas não querem hoje Ter persistir, trabalho, né? lutar, ter trabalho, né? Tentar entender o que está se passando consigo e com o outro. Eu acho que uma das coisas importantes que o ser humano tem que aprender, e eu acho que aí quem é pai, quem é mãe, tem que ter a responsabilidade de tentar fazer com que os filhos aprendam a falar do que sentem. Quer dizer, pai e mãe tem que também fazer isso, né? Eu estou sentindo isso, eu não estou gostando disso. Os casais têm que fazer isso, não fazem. Então, não dizem o que é que estão sentindo, não escuta o que o outro está sentindo, não respeita essas diferenças. Então, eu acho que a gente tem que aprender desde pequeno essa história, entendeu? Aí eu Quem é vou. pai e quem é mãe hoje precisa cuidar muito disso. Sim, educar nunca foi fácil, né? Não. Continua sendo uma coisa complexa, mas talvez a tarefa mais deliciosa, né? Sim, muito. Cheia de dificuldades, mas com recompensas profundas também. Principalmente você vê aquela pessoa se transformando, né? Sim, Aprendendo, se sim, desenvolvendo. sim, sim. É muito importante. E em cada etapa tem uma descoberta diferente que tem a sua magia, né? É muito interessante. Quero abordar ainda essa questão das crianças hoje. Crianças e adolescentes, jovenzinhos, de uma forma geral. Fala-se muito hoje de uma geração mimimi, né? Que as pessoas não podem ser cobradas, você não pode dar uma chamada, um carão, bater, e nunca achei certo, mas enfim, é que, bom, eu tenho uma filha de 10 anos, e ela diz, ó, papai, eu aprendi o ECA, viu? Tá aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode fazer isso, não pode. Elas já são, o colégio já deixa elas bem prontinhas para isso aí. Que em outras Consciente dos épocas, seus direitos, dos né? seus direitos, que em outras épocas era muito diferente, né? É, enfim, isso é polêmico, mas eu queria saber como é, porque eu particularmente acho que tá demais também. Acho que os jovenzinhos estão muito, tipo, não aceitam receber uma cobrança, não aceitam receber uma chamada, um corretivo, uma coisa. E quando acontece, me parece que isso é um peso enorme para eles. Enorme, enorme, enorme. A ponto de Não aguentam frustração, não há né? isso. É isso, acho que esse era o ponto. É. Tipo, eu conheço gente que, se você reclamar, a pessoa na hora já chora, ou se desespera. Ou não sei, eu conheço até um caso, enfim, de alguém que foi chamado a atenção, né, e ameaçou, vou me matar, por não sei o quê. E na minha época era bem diferente. Não tinha essa... Na minha época não existia bullying. Você passava por muita coisa, enfrentava muita coisa, e na dificuldade você cresce também, né? E hoje em dia, qualquer dê um susto, opa, cuidado, é bullying, é não sei o quê, então você fica muito assim. Qual é a sua visão dessa? Tá exagerado demais? Tá certo?
tem que proteger realmente eles de todo jeito, tem que expor eles mais um pouquinho para eles entenderem que a vida tem momento ruim, tem frustração, que leva a queda e machuca. Como é que você vê Claro, eu essa acho isso, sim. A temática gente toda aí? tem que aprender que a vida não é fácil, né? Que a gente tem que lutar por ela. Perfeito. E isso tem que começar em casa, claro. Eu acho que é importante que eles saibam dos seus direitos, né? Sim, Sua filha já está sabendo de todos os direitos que ela tem, mas ela tem que saber dos deveres, né? sim. Então eu acho que essa coisa não pode ser perdida. Então, assim, respeitar as autoridades, respeitar pai e mãe, né? Mas ser respeitada também, né? Uhum. Nos seus direitos, nas suas, enfim, na sua vida como um todo, né? Não passa, porque antigamente você vai obedecer porque seu pai está falando, né? Você vai obedecer porque sua mãe está falando, independente de que se aquilo era justo ou não, Sim, não é? sim, Então isso sim. tinha muito sofrimento Sim, advindo daí. sim. Eu acho que a pessoa tem que ouvir o que o pai está dizendo, ouvir o que a mãe está dizendo, contra-argumentar, né, Uhum. se for o caso, e poder haver o diálogo, né? Agora também tem um outro lado que eu percebo, ele escutar. Antigamente, sim, você não podia nem discutir muito, né? Era Uhum, o que o pai e a mãe dissesse, tinha que ser obedecido. uhum. Estando certo ou errado, tinha que ser obedecido. E isso causava, às vezes, alguma revolta ou insatisfação, alguma coisa nessa linha. Não, e sofrimento E mesmo, né? sofrimento. Por Muitos. outro lado, eu também acho que antes os filhos eram mais unidos aos pais, gostavam mais dos pais, queriam estar mais perto dos pais do que hoje em dia. Hoje em dia eu também noto isso, que os filhos são mais, sei lá, não estão tão preocupados em estar com os pais, são mais. Querem mais eles que eles querem um celular. É um celular, é o joguinho da vez, é a coisa ali com os coleguinhas, de trocar uma mensagem, o WhatsApp, essa coisa toda. Tô certo ou tô errado? Como é que você vê isso aí? Ah, não, eu acho que é isso mesmo, mas eu acho que é exatamente o lado oposto, né? Foi para o outro lado. Demais? Demais, Então tem que demais. chegar no Tem meio que ter, termo. exatamente. Aquilo que eu já falei, né? Eu acho que tem que ter um meio termo aí. Vamos ouvir o que é que seu pai está dizendo, o que é que sua mãe está dizendo, né? Vamos escutar, respeitar e vamos argumentar. Se está achando que está errado, vamos então conversar. E que o pai e a mãe estejam também abertos, né, para escutar e ouvir o ponto de vista do filho. Agora que ele tem que compreender as leis e as regras, né? Porque senão como é que você vai viver em sociedade, né? Aceitar o pacto social, né? É por isso que as pessoas fazem o que... Quer dizer, um filho que nunca é contrariado, nunca recebe nenhum castigo, nenhum carão, vai achar que tudo é direito Ele não dele tem limite, sempre. né? Exatamente. Você tem que Aí impor. pega o revólver e dá um tiro no professor, né? Desrespeita completamente as regras e a autoridade, entendeu? Daí vem todas as posturas éticas erradas que a gente vê hoje na vida pública, entendeu? Com cidadão, né? Como é que você se torna um cidadão se você não respeita leis? Você Não não é um aprende? cidadão. Exatamente. Você não é. Se Não você é. não respeita as leis, você não é um Exatamente. cidadão. Já Como é que começa. você pode viver numa cidade, né? É, Respeitando, viver a vida política na polis, né? isso. Numa situação em que ninguém faz o que deve ser feito, né? É. Tem um filme, só pegando essa coisa das crianças, porque eu acho que a criança é uma coisa sagrada, tem que ser respeitada, bem tratada, tem que receber educação, essa coisa toda. Uhum. Mas é que eu também vejo essa coisa de super proteção que existe hoje em dia, né? Então Uhum. tem um filme, aí vamos falar agora um pouquinho de filme, já que nós dois somos cinéfilos, né? Uhum. E todo mundo que está assistindo é também, o nosso público gosta. Que é um filme dinamarquês, que eu não lembro agora se é A Caça. Eu acho que é isso. A Caça. Já ouviu esse, Eu não? já ouvi falar, mas eu acho que eu não assisti esse filme. Ele tem uma mensagem bem interessante, que eu acho, assim, pesada, mas é um debate interessante, que é o seguinte. O cara mora ele é professor numa escola para crianças, numa cidade pequena no interior da Dinamarca. Aquele lugar bem calmo, que não tem problema, só se tem nada de ruim acontece. Aparentemente não tem nenhum problema. Sim, aparentemente. Até que, um belo dia, tem umas crianças que estão brincando em casa com um tablet.
E um deles acessa tipo um vídeo pornô. Você tá dando spoiler. Vai lá. Vou dar. Poxa. Poxa, mas vai Então lá. agora Não, vai lá. posso continuar? Pode, eu vou ver de Vou dar qualquer jeito. spoiler, mas tudo bem. Então eu vou dar um spoiler. Lucas Eu tá rindo pensei ali no atrás. público também, né, que vai ouvir. E aí... Então eu vou parar, não vou falar do filme mais não. Não, mas você não pode dizer uma coisinha que não, sem dar spoiler, pelo menos. Difícil. É difícil. Agora já comecei. Vai lá. Só vai um. lá. Prometo que eu vou me segurar contra os spoilers. Mas a questão é o seguinte. Tem 3 crianças brincando no tablet, 2 meninos um pouquinho mais velhos, com, sei lá, 9 anos, 10 anos. E a irmãzinha tem uns 5 anos, 6 anos, com esse tablet. E aí aparece tipo uma cena de um filme pornô nesse tablet. E a menina, eles veem, ficam rindo, aquela coisa, não entende bem o que é. E aí a menina vê aquilo, tal, guarda e fica calada. E os meninos vão embora, eles não ficam muito tempo pra ver, mas eles têm essa imagem, eles saem. E depois a menina comenta com a mãe. Gravou aquilo. Ela gravou, mas ela inventou uma coisa sem nenhuma. Ela só diz, não, o professor tal fez isso comigo. Não lembro o Fantasia, detalhe. né? Ela fantasiou. O professor não tinha feito nada, era um professor ótimo. Mas ela falou, o professor tal fez isso, ou me mostrou isso, ou tocou. Ela só cita, e é mentira, é uma invenção, é uma fantasia. Bom, para não entrar em coisa medalha, a vida desse homem acaba. A vida dele acaba. Sendo ele inocente. Por que acaba? Por isso, porque não, é uma criança. Criança não mente. Tem essa coisa, né? Não, a criança é sincera. Criança não mente. Essa mentiu. E acabou com a vida dele, a família dele foi perseguida. Aí o filme tem todo o desenvolvimento, que eu não vou entrar. Mas o mote do filme é esse, né? Que é essa coisa, não sei se chama o exagero, ou porque tem que ter também realmente... Se é com criança, você vai ter todo o cuidado, mas é difícil, né? Não, mas aí caberia, não é? Porque aí eu não sei quais eram os recursos que existiam na cidade, né? Enfim, mas assim, caberia especialistas, psicólogos, né? Entrar em contato com essa criança, ver até onde isso foi fabricado, né? E a história toda. Claro que isso é complexo, é difícil, não é fácil. Inclusive, esse professor, ele era muito amigo dos pais da criança. E aí ele disse, não, você tinha acesso a ela. Criou-se toda uma situação que a palavra dele perdeu valor e ele foi condenado por toda uma comunidade. E a coisa se desenrola, é bem pesado. É um filme pesado, um filme interessante, mas pesado. Um filme que leva a gente a pensar exatamente na seriedade de uma investigação dessa, Sim. né? O quanto deveria... claro que eu sei que não é fácil, mas assim, o quanto se deve escutar essa criança, né? Para ver onde está a fantasia dela. Porque a criança tem isso, ela fantasia, ela imagina, ela gostaria de receber carinhos especiais desse professor, entendeu? Não significa que ela está querendo contatos sexuais com ele, porque nem sabe. Mas ela, de alguma forma, pode desejar que esse professor quisesse ter ela como objeto de amor, entendeu? Porque são as nossas carências humanas, entendeu? Isso aparece nas crianças, nos seres humanos de um modo geral. Então, caberia assim uma investigação mais profunda com especialistas, claro. E também toda a história desse professor na cidade, né? Como ele tem uma história profissional, né? Ele era tipo aquele cidadão acima de qualquer suspeita, amigo dos pais da menina, amigo, então, enfim, a uma cidade injustiça, pequena. né? Que a gente sabe que isso acontece, essas tragédias, né? Da pessoa ser acusada indevidamente. E condenado mesmo sem prova. Pois né? é. Que também acontece. Bom, então fica a dica, pessoal. A Caça, um filme dinamarquês. Quem quiser conhecer. Já ser dinamarquês já fala bem do filme, né? Eu, pelo menos, eu vou atrás dos filmes então, agora eu já quero europeus, de um modo geral, né? isso. E assim, mais a América Latina americanos. também, muito mais do que os americanos. Sério? Vai entrar eu conto nos dedos filmes americanos bons, viu? Sério? Sério. Por quê? Eu fiquei curioso. Olha, eu acho, comparando com os filmes da Argentina, franceses e esses dinamarqueses, enfim, de outras... Eu tenho visto muito filme bom. Porque, eu sou na verdade, os americanos, não é que não tenha filmes bons, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que os americanos, eles
pegam, às vezes, você vê uma versão feita por um filme francês, por exemplo, e o mesmo filme feito pelo americano, aí tem aquele glamour, aquela coisa, e não é tratada com a profundidade das relações humanas que a gente sente. Então vou lhe deixar na sinuca de bico agora aqui. Eu Porque vou reconhecer. eu vou citar um filme aqui que eu vi, o original, que é italiano, e vi o americano, que foi feito Sim. depois. E eu acho que o americano ficou muito melhor. Sim, tá Muito. certo. Vou citar. Eu vou ver para O poder. italiano é com Mastroianni, é Sim. Stano Tutti Bene. E o americano, né, Everybody's Fine, estão todos bem, que é com De Niro. Conhece esse filme, não? Não, acho que eu nunca vi. É, Vou ver para poder tirar meu. Não vou dar spoiler, prometo. Já deixo aqui. Eu vi os dois, vi o italiano, que é mais antigo, e vi o americano, que é mais novo. Na minha humilde opinião, o americano é bem melhor. O italiano é bom, mas achei o americano realmente melhor. Né? O que é que você considera melhor? Não, tudo do filme eu achei que ficou muito melhor, mais emocionante, mais profundo, tudo. É um filme bem pesado também, que fala da relação de pais e filhos. De uma forma bem rápido, é assim, tipo, um casal que tem, sei lá, 4 ou 5 filhos, mais ou menos, e o pai é duro, é severo, então os filhos todos falam com a mãe, e não tem um relacionamento bom com o pai. Isso não é spoiler porque isso vai estar na sinopse. Então, Certo. só que aí a mãe morre. Aí tá, e agora? Como é que faz para ter o contato do pai com o filho? Aí rola o filme. Aí é o desenrolar. Deve ser bem interessante. Então, é muito interessante. É um filme bonito. Um filme vale muito a pena. Só achei que esse é um caso que eu digo. Eu achei que o americano realmente foi muito melhor. Eu tô citando isso porque eu tenho um amigo cinéfilo também e sempre fica essa coisa que é assim, americano é comercial, europeu é arte. Tem um pouco disso, De né? um modo geral, é verdade isso. Vamos ter debates De um aqui. modo geral, eu acho verdadeiro. Agora eu vou, tiro o meu chapéu. Eu vou dar esse dever de casa então, para ver Tudo bem. Estão Todos Bem, o italiano com Mastroianni e o Vou americano com De Niro. E depois Com você, certeza. você diz, comenta aqui no canal qual foi que você achou melhor e por quê. Tá certo. Certo? Então, já que a gente entrou nessa linha, uma pergunta bem fácil aqui. Qual é o melhor filme que você já viu? Ai, não é fácil não. Eu já vi tantos Vou filmes facilitar bons. então. Os 5 melhores, os 3 melhores. Você sabe que eu tenho uma memória muito ruim de decorar nome de filme. Não sabia. Eu não sou boa de... Eu preciso ir lá na minha listinha e pra ver, recuperar. entendeu? Se você tivesse me dito que eu tinha que saber dizer Não, isso. mas aqui não tem nada combinado, aqui é na hora. Aí eu realmente não vem na minha cabeça agora. Nenhum, sabia? Certo? É. Então, tipo, talvez o último, mais recente, algum filme que você viu, não que seja o melhor, mas você, poxa, esse filme tem uma mensagem interessante por isso. É um filme que traz convida a um raciocínio e tal. Você falou aí que, antes da gente começar a conversa, você falou que viu no meu Instagram que eu falo de filmes, né? Tem um lá que eu cito, esse daí, A Filha Perdida, né? Que foi um dos filmes que eu achei, que eu vi ultimamente e que achei muito bom e muito importante da gente discutir, né? A questão da mulher, do feminino, da maternidade, enfim, mil coisas que tem ali para a gente discutir e pensar. E o filme é muito bem feito e muito bom. Esse é um tema que eu acho importantíssimo, muito atual, né? Que é a mulher, o papel da mulher, o respeito, ou a falta do respeito à mulher. E eu queria muito escutar o que é que você vê disso aí. Por exemplo, avanços com a Lei Maria da Penha. Antigamente era quase cultural, né? A mulher ser maltratada tal, e ficar calada. Às vezes a vida inteira, ter que suportar, ter que... né? Tem até uma música de Bethânia, né? Que ela diz, algumas vezes fui feliz, outras fui mulher. Né? Porque a mulher tem essa carga mais pesada, realmente. Muito mais pesada. E ainda mas quero crer que vem mudando um pouquinho. Ou estou muito errado? Estou utópico? Eu acho que vem mudando um pouquinho, mas ainda é muito forte, né? Eu acho que o patriarcado, né? A coisa do homem ser o macho, né? Enfim, e a mulher fica calada, obedece ao pai, obedece ao marido, né? Mesmo que isso tenha a mulher hoje no mercado de trabalho, em várias funções que hoje a mulher faz na vida, né? Exerce na vida, mas ainda a força disso é muito grande, porque as pessoas ainda, a mentalidade ainda é muito forte nisso, né? Até a própria mãe fala isso para a filha, né?
para arranjar um bom casamento, isso ainda existe. É valorizado, né? Ainda é valorizado, né? Apesar de muitas, a gente já dá a ver que você tem que ter uma profissão, você tem que se formar, né? Você tem que trabalhar e não... Marido não é emprego, né? Enfim, Ou não mas... deveria ser, né? mas muitas... Mas de fato ainda tem muitas que vão nessa linha ainda. né? Ainda há acho que uma camada da sociedade muito grande ainda nessa... Com essa visão atrasada. Exatamente. Eu acho que a gente, novamente, voltando àquela história, quem tem filho tem que se preocupar com essa educação, né? Tanto o filho homem quanto a filha mulher. Né? Ensinar a filha que ela tem que ser dona dela, né? Dona do próprio nariz. E, claro, que se ela resolve... Vai casar é de igual para igual, né? Cada um tem suas obrigações, seus direitos, seus deveres. Entendeu? Claro que tem a história da maternidade, você vai ter filho, mas o filho não é só da mulher, né? O filho é do homem e da mulher, né? Não, tanto E, aliás, o filho não é só do homem e da mulher. O filho é deles, daquele casal, mas é de toda uma comunidade, né? É de toda a coletividade, porque eles vão ser cidadãos de uma sociedade, né? Então, todo mundo deve ter preocupação em cuidar e ajudar a criação daquelas crianças que serão os futuros cidadãos da sociedade, né? Exatamente. Exatamente. É por isso que assim, a gente vai falar agora um pouco rapidamente sobre a FAPA. Então já vou puxar para pegar esse gancho. Pessoal, quem acompanha aqui o Thiago Cast já conhece a FAPA, que é uma ONG chamada Faça Algo por Alguém, FAPA, né, que faz um trabalho muito bonito com as crianças, né, crianças carentes. E eu gosto de bater nessa tecla exatamente porque eu acho que quando você muda a vida de uma criança, você está escrevendo um futuro melhor para aquela comunidade. Né? Então, acho que todo mundo tem que ser ajudado. Idosos, mulheres, homens, etc. Mas eu acho que o trabalho de ajuda de uma criança você pode recuperar alguém que no momento ali está perdido e ainda tem tempo de ser recuperado, e aí o futuro daquela comunidade realmente é melhor, mais promissor, mais colorido. Então, quem puder ajudar com o pessoal da FAPA, vai aparecer aqui na tela o Pix, os dados bancários. Convido todo mundo a participar. Né? A FAPA que é conduzida lá pelo Eduardo Roster, já esteve aqui conosco, conheço de perto o trabalho, é muito sério, muito bem feito, e claro, quem puder contribuir com o final 11 reais, 21, 31, 501, 1001, ótimo, só para ele saber que foi o nosso programa que conseguiu levar essa ajuda de alguma forma, vai estar ajudando aí a várias ações que eles fazem com muita qualidade e com foco grande aí nas crianças carentes, tá? Não só crianças, principalmente agora com essas chuvas que aconteceram aqui no Recife e deixaram tanta gente desabrigada e precisando de tudo, né? Então, vamos dar essa força aí para a FAPA. Bom saber, Tiago, eu não sabia, não conhecia. Convido a dar uma olhadinha, porque o pessoal faz um trabalho muito sério. FAPA, FAPA, Faça Algo por Alguém, tem o Instagram, tem o site, e assim, já ajudo eles um pouco, participo e confio muito, é bem interessante, né? Eles agora estão sem ter como respirar, porque com essas chuvas, né? Eu acho que essa foi a pior. Foi a pior. Porque tinha aquela de 75, né, que foi muito complicada, mas essa agora, tipo, em números, ela é pior. Sim, a população aumentou também, né? Mas pelo que eu entendi, o número de chuva, né? Quer dizer, a quantidade de chuva... E a quantidade de óbitos também, né? De pessoas que perderam a vida foi maior agora. Tipo, agora, se eu não me engano, foi 120 ou 125 e na outra foi em torno de 80. Então, assim, foi uma tragédia, enfim. E muita gente perdeu casa, perdeu todos os imóveis, perdeu tudo. E principalmente a população que já não tem claro, coisa, né? Exatamente. Que vive já no maior sofrimento de vida, né? Ou seja, perdeu o pouquinho que tem. Que tinha. E aí, para você se recompor, é muito difícil. Exatamente. Principalmente porque passaram a vida toda juntando aquilo. Para ter aquilo agora... ali. Aí, num dia, aquilo foi embora. Aí, como é que você faz? É desesperador, né? E a nossa sociedade é tão desigual, aí essa balança fica malvada. Né? É por isso que, enfim, a gente tem que dar essa força. A FAPA está lá, não estão sem dormir, trabalhando para tentar levar um pouco de alento para algumas famílias, né? Vamos contribuir, né, com a FAPA. Vamos contribuir com a FAPA e com as outras ONGs que estão trabalhando nisso. Eu queria saber o seguinte, era assim,
são 46 anos ensinando, não é isso? Sim, Na Universidade Católica de Pernambuco. sim. Reza a lenda que quando você dá aula, na verdade, quem aprende é você. Então, vou lhe perguntar, em 46 anos, Aprende muito. como professora, qual foi o seu maior aprendizado? Ai, meu Deus, são tantos. São tantos, Quais porque, são? na verdade, eu entrei, né, na universidade jovem, né? Uhum, Estava grávida do meu primeiro filho, ainda muita coisa para aprender da própria vida, né? Assim, uhum, de criar filho, etc. Mas, assim, aprender com o jovem, né? Porque você... Eu era jovem, mas estava me relacionando com os jovens estudantes, né, de psicologia. É, foi assim muita coisa que eu aprendi. Eu não poderia elencar, né? Pra aprender que tem que estudar muito para poder ensinar, né? Então é por isso que a gente aprende muito ensinando, porque sempre eu escutava meus mestres dizendo isso, que aprendia muito dando aula, né? aham, Mas é porque para a gente ensinar, além de você ter que estudar muito para poder saber daquela matéria, você tem que continuadamente estar estudando aquele assunto. Você não porque você se formou, você está pronta, não. Você tem que estar ali trabalhando naquela temática que as coisas estão acontecendo o tempo inteiro, né? E também sendo clara na explanação, né? Que você vai uhum. dizer o que é que você vai e ao mesmo tempo despertando o interesse do aluno, porque muita gente chega ali, está ali cumprindo tabela, né? Querendo terminar o curso, se formar, ter um diploma. Então você tem que despertar o interesse das pessoas, você tem que querer que eles de fato aprendam e aprendam a se tornar o profissional que eles estão pretendendo ser, né? Então o professor é um modelo, né? Então isso Sim, sim. você tudo que Uma você diz, responsabilidade também, né? exatamente, tudo que você diz, que você fala, Como você se vai porta. influenciar neles, né? Vai ser, a gente sabe, eu até hoje tenho lembranças de professores que eu tive durante minha formação e que foram marcantes, né? Às vezes pequenos gestos que Uhum, tiveram, pequenas afirmações que fizeram, né? E vira lema para a gente, né? sim. Então, eu acho que, na verdade, eu aprendi a ser responsável cada dia, né? A responsabilidade de estar influenciando pessoas, entendeu? É um grande desafio permanente, entendeu? Então, assim, foi importantíssimo para a minha vida profissional como professora, né? E como psicóloga, terapeuta, que eu sempre fui, nunca deixei de ser, né? Uhum, Passou um tempo que eu trabalhava inicialmente menos na universidade, mas na medida em que você vai fazendo mestrado, doutorado, você precisa dar mais tempo, né? Então eu fiquei 40 horas de trabalho na universidade e o consultório ficou com menos tempo, né? Eu pude investir menos, mas aí agora depois que saí da universidade, eu estou investindo meu tempo de trabalho exclusivamente no consultório e assim, tudo que eu aprendi na universidade me ajudou no consultório, enfim. E o consultório me é ajudava, um alimento o outro um aí, né? alimentava o outro, entendeu? Porque, principalmente por a grande parte do meu tempo de ensino, eu dediquei à supervisão de estágio, né? O pessoal que está aprendendo a ser terapeuta, né? Uhum, Então, isso fazia com que eu estava mexendo o tempo todo com a clínica, né? sim. Mesmo que estivesse ensinando, mas era dando supervisão aos casos que os alunos estavam atendendo, porque é desse jeito que a gente vai ensinando a eles a poder se dedicar à escuta do outro, né? E escutando eles, porque a gente ensina muito na supervisão a escuta, que é a base do nosso trabalho terapêutico, né? A escuta deles próprios, né? Das suas dificuldades, das suas angústias, das angústias de exercer aquele tipo de trabalho e dos medos que estão vivendo, que é tudo natural que aconteça, que aí eles vão se fortalecendo nesse trato, né? Nessa relação que vão estabelecendo com o supervisor. Não sei se eu fui clara nisso, Não, eu acho que né? foi ok, sim. Uhum. Certeza. Agora, minha dúvida é o seguinte: 46 anos lecionando, você pegou aí, é muito tempo, então você viu o mundo mudar várias vezes aí. Teve Uhum. muita mudança de mundo, né? E a própria universidade, né? Essa era a minha pergunta. Porque, veja, no início você viveu uma época
que a gente não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Você tinha era o máximo um telefone discado, né? Que hoje ninguém sabe nem o que é discar um telefone, né? Quem tem Quando você 20 faz anos... assim, ninguém sabe o que é fazer isso. assim, você pegar, né? Tirar do gancho, ver se tá dando linha. Então, assim, o mundo era isso. Você marcava um encontro com alguém em tal lugar, chegasse lá, a pessoa não tivesse... Como é que faz, né? Hoje em dia, É. você, oi, cadê? Mandou um WhatsApp, não tinha, você tinha que... Então, assim, eu queria entender como é que você viu o perfil do aluno, a psicologia ao longo aí desses 45 anos, 46, onde o mundo mudou tanto, chegou a internet, chegou o celular, chegou tudo, questão de violência, etc. Se modificou, se é a mesma pessoa, a psicologia, a forma de aplicar é a mesmíssima de 45 anos atrás, ou foi modificada, foi adaptada? Como é que você vê toda essa situação? Olha, mudou muito, né? Mas a gente mudou junto, né? Uhum. A gente também foi sofrer essas influências todas, né? Eu estou dizendo, nós que estávamos lá naquela época, Sim. a gente foi também sofrendo. Agora, a relação, de fato, fica muito mais difícil, né? Porque o estímulo com a história da... Ao mesmo tempo que foi de grande ajuda, eu acho que a gente não pode só como é? Demônio, né? Demonizar o Demonizar. assunto. Eu acho que foi de grande ajuda também, né? Ajuda muito a pesquisa, ao trabalho mesmo. Eu me lembro que no começo, quando a gente ia fazer algum trabalho científico, né, que a gente precisasse entregar, tinha que ser a lápis, né, a mão, sei lá, depois você... Tinha que ter uma letra bonita. Senão o professor não ia Exatamente. entender, E né? agora Hoje é você é digitado. tudo digitado, você às vezes nem sabe mais escrever, né? De E o lápis pessoal ou às de vezes copia, caneta. né? Pega um pronto, copia, entrega. Sim, Tá. isso aí é o problema grave, né? Aí tem a questão ética aí, O plágio, né? do Essa coisa. plágio, das coisas. Mas o que eu estava me referindo era os avanços, no sentido de que quando eu fui fazer meu mestrado mesmo, que as coisas já estavam, né, de computador e tudo, porque eu fiz o mestrado já muito tempo depois, não fui logo no começo. Aí a internet já existia, né? Quer dizer, o computador já existia. E aí eu me lembro que era fácil, né? Quando você precisava fazer correção, mudar uma coisa de lugar dentro do texto, Sim. você corta, né? Mas corta dentro do computador. Antigamente você tinha que Sim. cortar com tesoura mesmo, né? Tesoura e colar. Tirava dali, botava aqui. Quer dizer, esse corta e cola que a Aham. gente faz no computador, a gente fazia manualmente, né? Sim. Então essa facilitação foi muito benéfica. Mas tem o outro lado dessa coisa dos alunos não terem um foco na atenção, né? Ficar muito mais Disperso, né? disperso em mexer em celular e ver as comunicações que eles estão lá É que tem muito interessados. estímulo para tirar ele dali, né? Muito estímulo, né? E aí há toda uma mudança aí da subjetividade humana, né? Que complicou um pouco as relações humanas, mas eu acho que a gente vai também aprendendo a lidar com isso, entendeu? Eu acho que as mudanças. Eu sempre, quando a gente está falando muito disso, as coisas estão mudando muito, está tudo muito difícil, tá? Eu me lembro de quando, ao longo da história da humanidade, né? Quer dizer, que não existia o cinema, depois o cinema vem a televisão, depois da televisão vem a internet, né? E as mudanças que vão ocorrendo, as pessoas pensavam que o cinema ia acabar porque a televisão surgiu, né? Sempre tem a mídia nova, você acha que o outro, né? Primeiro foi o Exatamente, rádio, né? exatamente. Tal, e você sempre acha que vai matar e sempre tem uma Eu adaptação, me né? lembro de eu ouvindo novela no rádio, né? Jerônimo, o Herói do Sertão, né? Eu pequena me lembro de eu... E a gente, às 7 horas da noite, adorava assistir. Então, quando se falou, vai ter televisão, aí eu, vou ver agora Jerônimo, né? O Herói do Sertão, na minha cabeça, Que antes ficava no no imaginário, agora você vai imaginário, ver. agora eu vou ver, né? Fiquei decepcionada, porque o imaginário eu Pois é. fantasiava muito. Então, Que é também quando você lê um livro e depois vai ver no cinema, exatamente. sempre Sempre há uma tem diferença aí. uma. Porque é isso, quando você imagina, aí é fértil, né? Você vê. Exatamente. E quando você vê ali, aí já limitou ao que tá ali. Então Exatamente. o mundo fica menor, fica mais pobre, né? É. Assim, nada contra o cinema. É, Sou não, cinéfilo também, mas o livro é uma mas por experiência outro lado, mais profunda, né? a imagem também traz para a gente o conhecimento de lugares que a gente nunca iria ver.
porque teria Sim, condições sim, sim. né? Agora mesmo eu gosto muito de um canal que é o Modo Viagem, não sei se você sabe. Eu Acho que sei como é mais ou menos, mas não lembro de ter visto exatamente assim. ele passa viagens, né? Quer dizer, Uhum, você viaja pelo mundo, sim. quer dizer, tem vários, Episódios e independente tal. dos horários, né? E aí eu gosto muito de ver, às vezes é o Brasil, o mundo visto de cima. Ah, sim, sim. Aí eu adoro, porque aí É. você. Ontem mesmo eu vi um tempão, e era aqui do Brasil, sul da Bahia. Então, cidadezinhas que você nunca ouviu falar, entendeu? Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. E aí você vai viajando pelo Brasil, entendeu? E É. conhecendo lugares que você não conheceria jamais se você ainda tivesse no tempo do rádio, né? Sim, Porque você não exato. tinha condições de ir para esses lugares todos, né? Quando a gente pode ir, é ótimo também, mas há uma riqueza de conhecimento muito grande, né? Com todos esses avanços. Que é o acesso à informação, que a gente Exatamente. comentou, que esse é o lado positivo, né? O É, lado negativo é aquele que, tipo, é tão fácil ter é, acesso a tudo que a pessoa fica muito assim é, e fica mal acostumada, né? exatamente. E fica um pouquinho fraca. Aí, vou dar um Sim, exemplo prático. Um jovem que acostumou com essa coisa, se você tirar o celular, acho que ele não faz mais nem cálculo de cabeça. Ele vai ter dificuldade de como é que ele faz para pegar uma informação. Porque hoje em dia você tem a Google Maps, é o é. Waze, como é que chega no lugar, é tudo muito fácil. Você não tem Uhum. nem que saber chegar. Porque você bota ali o GPS e ele te leva lá. Então, se você tira isso da pessoa e vai, agora se vira aí, como é que ele faz, né? Uhum. Esse é o ponto que eu coloco, que eles ficam muito mal acostumados a ter tudo muito mastigadinho, É. muito facilzinho e tal. E aí, é por isso que eu digo, aí se forma uma pessoa um pouquinho mais fraquinha, aí vem a história do mimimi, você dá uma É. reclamação, uma coisa, baixa a cabeça, Mas aí a gente chora, tem que não contrabalançar, pode, né? pá. Tem que contrabalançar, tem que botar esse sujeito no mundo real, né? Pois é. E aí ele vai descobrir, né, que o GPS às vezes leva a gente para lugares perigosos, GPS também. entendeu? Isso, não, E veja. aí a gente tem No que Rio de Janeiro conhecer. mesmo, isso é um perigo, porque às vezes o pessoal aluga um carro, pega um GPS, e o GPS às vezes vai te levar para um lugar que você pode levar um tiro. É. Tô falando no Rio, E não é só no Rio não, viu? não, Aqui pode, também. aqui também, mas digo Rio Eu, porque isso lá é emblemático, isso já, assim, sim, acontece com mais é, constância, é. enfim. Uhum, Mas Recife também, uhum, qualquer lugar. Eu já passei uma situação em São Paulo desse tipo, uhum, de confiar no GPS, isso 15 anos atrás, uhum, onde o GPS não tinha a qualidade de hoje. E me levar para um lugar lá que realmente talvez eu não tivesse nem saído. uhum, Mas tô aqui para contar a história, então, ok. é, Dessa vez passou, driblei ali uhum. a dificuldade. Mas tem isso, né? O acesso à informação hoje, ele é muito facilitado. O problema é que em vez de você manter aquela informação registrada na sua mente, tá na internet. Então, o que eles dizem, não, a qualquer hora que eu precisar eu vou lá e vejo no Google. Então, não tenho o que Uhum, saber. Tá uhum. no Google? Mas então você não sabe aquilo. Então, se você não sabe, você não tem informação. Então, você fica limitado. Agora eu me lembrei de uma palestra que eu assisti de um filósofo, Michel Serres. Eu acho que ele é francês, se eu não me engano. Ele estava aqui no Brasil, em São Paulo, num congresso que eu fui. E estava se falando muito dessas mudanças todas, né? Do que é que o computador vai fazer, enfim, o homem, essas coisas que a gente está falando agora. E eu me lembro que ele disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse que o computador, né, estava substituindo o cérebro humano em muitas coisas e ia deixar espaços para o cérebro continuar desenvolvendo em outras coisas, entendeu? Aí é uma visão Então interessante. eu achei muito interessante, não me esqueci. Quando você falou isso agora, me veio essa história, entendeu? Que ele colocou, né? E aí ele fala da evolução do ser humano, de quando o homem, no caso do macaco, né? Na história aí da evolução humana, é, ficava de quatro patas, né? Quando ele pôde ficar de duas patas, ele pôde usar uma das patas, duas patas, né? Da Uhum. frente, para tirar as frutas, por exemplo, né? Sim. Na árvore, porque quando ele estava de quatro, ele não conseguia tirar as frutas, quer dizer, desocupou, ele conseguiu ficar ereto, né? E aí pôde usar aquele do Teve mesmo. habilidade nas mãos, né? Para Exatamente, do mesmo produzir jeito, coisas. isso vai, no progresso, a gente vai fazendo isso, Ó, né? muito Usando bacana. Eu outros nunca tinha tido recursos. esse Não, eu raciocínio. aprendi com ele, né? Isso. Muito interessante. É.
Já tinha, Lucas, visto esse raciocínio bem interessante. Que a gente iria usar eu sempre vi o lado ruim da coisa. Agora mostrou um lado fantástico, que eu não tinha tentado. E o cérebro vai usar outras partes lá cerebrais que não estão sendo utilizadas e que se desocupou, porque o computador agora faz, né? Perfeito. Então, tipo, ele meio que tá dando uma voz, tá concordando com essa coisa, tá no Google, deixa lá. E vamos usar o cérebro para outra coisa. Vamos usar o cérebro para outra coisa. Eu não sei ainda o que é que a gente tá usando, viu? Para outra coisa. Mas Ou seja, o errado era eu, que tava tentando guardar tudo aqui quando eu podia deixar no Google. Não, eu acho que a gente não pode deixar de ir para o mundo real, viu? Aprender, isso aí tem não tem dúvida. Estudar, assim, para poder, como você disse, é importante as dificuldades para a gente poder desenvolver a capacidade da gente de resolver os problemas. Perfeito. Né? Agora, eu acho que não é à toa que o computador está fazendo tudo que a gente nem fazia, né? Verdade. Tem coisas que a gente nem fazia. Um ponto bem importante que eu queria saber, Yara Ciceu, agora é exatamente nessa linha do computador. Com o avanço tecnológico, ficou muito fácil a gente fazer reuniões remotas. E isso tem uma série de implicações. Para as empresas é muito bom, porque reduziu o custo com viagem, porque hoje você faz uma reunião por Zoom, Meet, etc., e com qualidade. E na área de psicologia, isso virou uma coisa fortíssima. Né? Antes, você ia para uma consulta, você iria até o consultório, olho no olho, o contato mais caloroso, mais próximo e tal. E de uns tempos para cá, o número de consultas online estourou, né? Então, você hoje, eu não sei nem, você sabe o percentual hoje de quantos % das consultas são online? Não sei. Eu não sei onde teria uma fonte para a gente olhar isso, mas não sei eu sei que aumentou muito o online, né? E me parece que é um caminho sem volta, até porque tem um lado muito interessante disso, porque, tipo, imagina que você mora, tipo, em Salgueiro, interior de Pernambuco, né? E você quer um psicólogo do Recife ou de São Paulo, uma coisa, não quer ser atendido por alguém de Salgueiro por qualquer motivo, você não quer. Hoje é muito fácil. Às vezes nem tem, né? Ou às vezes nem tem. Ou às vezes nem tem. Dependendo do lugar, dependendo do lugar, não vai ter um especialista naquele seu assunto. Então, hoje, isso é muito fácil de você ter. Você tem uma internet de qualidade lá, e tem já hoje em dia, você tem acesso a um serviço de altíssima qualidade e com velocidade e tal. Que antes isso era inviável, você teria que se deslocar. Inclusive, eu acho que a coisa aconteceu, né, pelas dificuldades que a gente estava vivendo durante esse processo todo, dos últimos anos. E aí, eu acho que... Mas aí eu queria escutar a sua opinião nessa linha. Tipo, quanto é que se perde na hora que você não tem mais esse contato presencial, né? O quanto vale a pena ficar no online, ou seja, os pontos positivos e os pontos negativos dessa coisa de migrar para o online. Como é que você vê essa revolução? Eu acho que na psicologia isso foi um dos campos mais afetados, né? Onde mais se aderiu a esse tipo de solução. E também na medicina, de um modo geral, né? Não todos, né? Pois nem todas as situações. Da especialidade. Né? Mas tem acontecido, né? Mas tem tido a telemedicina, né? Como se chama e tal. Eu acho um avanço grande, eu acho de importância disso que você está chamando a atenção, mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem, assim, o que eu digo tomar muito cuidado, porque você não pode banalizar, né? Primeiro, eu acho que uma coisa não substitui a outra, entendeu? Você atender online, você pode atender, você pode fazer um trabalho sério, né? Do mesmo jeito que você faz no seu consultório, mas você não pode achar que isso é a coisa mais fácil do mundo, entendeu? Você tem que seguir as mesmas regras, a questão do sigilo, do local seguro, né? Que não haja possibilidade de ninguém estar escutando o que você está atendendo muitas vezes na sua casa, onde você tem empregada trabalhando, onde você tem marido ou mulher ou criança ou filho, enfim. Né? Até porque muitas vezes são assuntos super delicados. Toda vez é um assunto delicado, independente. Não pode vazar. Né? Não pode vazar de jeito nenhum. Então, tem que ser um lugar, do mesmo jeito que a gente está aqui, no estúdio, num local seguro, para que haja a qualidade do som, etc. Lá, no sentido do atendimento, você tem que cuidar. Não é a questão da qualidade do som, né? Não, é para proteger até a pessoa. Para proteger a pessoa. O assunto não sair, não escapar dali. É uma coisa confidência, né? Além de que a gente sabe que a internet ela é vazada, né? Sim, tem todos os perigos
Enfim, é uma coisa complexa, entendeu? Mas E entendi. me preocupa muito as pessoas que ficam, eu acho, que ficam muito soltas nisso, entendeu? Apesar do Conselho de Psicologia ter controle, tentar controlar essa coisa, tem toda uma regra, enfim, mas eu acho perigoso por conta dos jovens, entendeu? Que estão iniciando e acham que isso é muito fácil, que é muito... Então, Mas seres os jovens psicólogos, os jovens psicólogos, de relaxarem nisso aí, acharem que esse que isso é o normal é o agora e pronto. normal, eu acho que não é. Eu acho que o trabalho pessoal é outra coisa. Ou No seja, você acha que sentido, deveria sempre ser presencial. Agora, quando não der, vai para sim, online. exatamente. Essa É ou seja, diferente de quando a gente está impedido, por exemplo. sim, Teve a chuva agora, isso, entendeu? perfeito. Ninguém teve dias que a gente Não não tinha podia ir e condição vir. de ir e vir, né? Sim, Pessoas que ficaram ilhadas. ilhadas, isso, Então aí pode ser online, claro, a sim. gente faz online, não vai deixar de atender Mas ainda naquele com essa dia. atenção toda do Com cuidado todo o cuidado. Tem tecnológico. pessoas que eu estou atendendo só online porque não moram aqui, Uhum, entendeu? entendi. Porque disso que você falou, né? Não estou morando aqui, estão morando em outras cidades, não tem condições de ficar vindo, porque é custo muito Por alto. exemplo, o meu dentista, ele foi morar em Portugal, então ele não é mais meu dentista. Uhum. Mas se ele fosse meu psicólogo, eu continuaria com ele, Exatamente. sem problema, Exatamente. É. né? Não, e tem gente que pediu indicação, mesmo morando fora, entendeu? E alguém que deu indicação minha, e a pessoa hoje mora no outro estado e E está quer. fazendo. É por isso E que eu essa pessoa eu facilitou. nunca vou poder, quer dizer, nunca maneira de dizer, pode ser que ela venha aqui ou eu vou lá e a Isso, gente pode isso. ter uma situação que a gente tenha o atendimento presencial. Mas eu acho que o atendimento presencial tem uma outra qualidade humana, entendeu? Pronto, esse é o ponto que eu queria saber. Ou seja, em qualidade, o presencial vai ser melhor em Não, 99% das eu vezes. não digo Deixa eu ver se eu consigo me explicar, porque isso foi uma coisa que eu senti durante essa vivência, porque a gente Aham, não tinha essa vivência, né? A sim. gente podia eventualmente, eu já tinha acontecido, não era nem pela internet, era por telefone mesmo, de eu ter mantido atendimento de pacientes antigos meus por telefone, né? Um período curto em que eu estava ausente da cidade e a pessoa estava precisando de atendimento e eu fiz por telefone. É online, né? No sentido de Sim, online, mas sim, não é sim, algo que vai poder se manter sempre. Eu sim. acho que a qualidade do trabalho pode ser o mesmo, mas a experiência vivida durante um tempo, que a gente estava impedido de vir para os consultórios, foi possível eu descobrir o seguinte, que quando eu voltei para o presencial, eu senti, é como se eu tivesse podido experimentar melhor a diferença da presença do outro na relação do atendimento, entendeu? Entendi. É uma coisa sutil, E eu mas imagino que para fazer um atendimento com criança, aí o online fica bem mais complicado, fica né? bem Porque complicado. ela vai ficar dispersa. Mas teve muita gente que conseguiu e conseguiu Conseguiu. bem, entendeu? Não é que seja, por exemplo, as próprias aulas, né? Eu vi minha neta de 5 anos conseguindo, claro que ela Uhum, dispersa, ela não fica, é diferente, né? Mas sim. você consegue de alguma forma. Mas eu acho que tem uma qualidade muito grande sabe assim, eu não sei se você sentiu, por exemplo, quando você começou a sair, a encontrar as pessoas, a, aquela satisfação de poder estar presente Sim, junto com o com outro, certeza. essa sutileza da presença, Sim, sim. entendeu? Eu acho que todo mundo sentiu isso, né? Exatamente, mas no atendimento é muito forte, Aham. entendeu? Porque o olhar do outro, o olhar, a mudança do olhar quando está tratando determinados assuntos, não é que a gente não veja na tela, a gente Sim, vê, é diferente, mas é né? diferente, É é diferente. diferente. É diferente, tudo é tipo, uma coisa é você assistir um jogo de futebol na televisão, outra você está lá no estádio. Exatamente, Você vai ver o mesmo jogo, mas é diferente. É um exatamente. show de A rock. energia, Você pode ir em casa, ligar a televisão, ver um show de Maria Bethânia, que seja. Outra coisa é estar no teatro vendo ela aqui. exatamente. Vai escutar a mesma música, mas A energia é é outra. diferente. A energia, o É. arrepio que a gente sente, Sim, sim, entendeu? Você sim. falou da música, É, do intérprete que tem aquela. Então tem horas que sim. você. E a presença que contagia, né? É. Então eu acho que ela não pode substituir.
Claro que tem pessoas e situações que você vai ter que manter isso, e graças a Deus a gente tem isso, e graças a Deus Ainda foi bem que pode. possível, né? Isso. Como foi possível as aulas, entendeu? Sim, com A certeza. Universidade Católica, ela estava, eu ainda no primeiro ano, no primeiro ano que a gente precisou ficar em casa, né? Uhum. A gente já vinha se preparando para o trabalho online, né? EAD, etc. E foi o que salvou a gente durante o período, né? Sim. De 2020, 2021 e continua, né? Porque Uhum. tem horas que você não tem condições de ir, tem muito, alguns momentos ficou híbrido, Uhum. presencial e online. Entendi. E Entendi. manteve, e a gente pôde continuar trabalhando, entendeu? Continuar vivendo, né? Uhum. Graças a Deus. Teve um online, graças a Deus, eu acho que. Mas não, eu não acho que seja a mesma coisa, não. Acho uma explanação enriquecedora. Agora, para reduzir a minha ignorância um pouquinho e de alguns colegas que não sabem bem a diferença, queria se você pudesse explicar o papel e diferenciar o que é a pessoa que é só psicólogo, o outro que é terapeuta, o outro que é psicanalista, quem é que faz análise, quem é que não faz, psiquiatra, que o psiquiatra é um médico, né? Ele Uhum, pode recitar remédio, uhum, drogas. Um uhum. psicólogo pode também ou não pode. Não. Então eu queria que você desse só posicionasse essa Uhum. diferença de cada papel desse aí envolvido nesse contexto todo. Veja, o psiquiatra, você já disse, é o médico, né, que faz psiquiatria para entender dos Mas ele tem um funcionamentos. pouco de psicologia também, ou Não, como. alguns sim, mas outros são muito organicistas, né? São mais preocupados com a questão medicamentosa. Uhum. E aí não desenvolvem uma boa escuta, no sentido Tá. da escuta psicoterapeuta, entendeu? Uhum. Mas outros não. Outros eles vão estudar também a questão da psicodinâmica, né? Muitos deles fazem formação em psicanálise e aí se tornam psicanalistas, são psiquiatras e psicanalistas. Então, já entrando na questão do psicanalista, é aquele que faz formação em psicanálise, entendeu? Então, ele pode ser de qualquer área, ele pode ser ter qualquer formação, mas que tenha tido formação em psicanálise. Aí são nos institutos de psicanálise, né? Nas escolas de psicanálise, que são várias, que tem aqui no Brasil, no mundo e aqui em Recife também. Então, a pessoa faz formação nessas instituições e aí se torna psicanalista. E aí, o que é psicanalista? É aquele que fazem a psicanálise baseada nos psicanalistas, né? No freudiano, no Freud, em Lacan, e são vários, né? Depende da teoria que o sujeito tenha Mas se. ele necessariamente fez uma faculdade de psicologia ou não? Não, necessariamente não. Não necessariamente. Ele pode ser um advogado que resolva Entendi. fazer uma E formação em vira psicanálise psicanalista. e vira Que psicanalista. interessante, isso eu não sabia. Ou seja, É, você pode até ser psicanalista, mesmo sem ser psicólogo. exatamente. Psicólogo é uma coisa, É né? uma coisa. Você pode ser psicólogo e psicanalista, Uhum. entendeu? Que implica exatamente em ter feito, se submetido a uma psicanálise, ou seja, fazer sua psicoterapia com um psicanalista, entendeu? Entendi. Ter sido escutado com um psicanalista, porque é um tipo de escuta diferenciada do psicólogo que não fez psicanálise. E isso me leva de novo para o Papo de Cinéfilo, um filme delicioso chamado Máfia no Divã. Já viu Sim, já esse? vi, já vi. É Que delicioso. ele, né, ele fica inclusive muito amigo. Ali é o É. que? É psicólogo, psicanalista, não Ah, sei. e aí eu não me lembro desse detalhe. Geralmente nos filmes Que é eles Billy Crystal, retratam né? mais como se fosse psicanálise, né? O Aham. psicanalista. Agora tem como é que se diz? Não é filme, mas esses programas que tratam da. Tem tanto brasileiro quanto, na verdade, não sei se é americano, que trata de terapia. É uns programas que foi. Tinha gravados, né? Estavam gravados e eu assisti um tempo aí, que é o terapeuta e o paciente. Aí, que tentam transmitir por filme, né? Uhum. A história de um trabalho terapêutico, entendeu? Sim, sim. São coisas sérias, né? Bem É, eu não feitas. conheço, realmente isso É, é terapia, se eu não me engano, terapia. o nome. Tem feita também por aqui, por atores brasileiros,
Eu acho que tem no Globo Teve um que Play. eu acho que foi Selton Mello, que é Celto o, Mello, que era o. né, o Exatamente, e ainda diretor, acho uma tem. coisa. Não, eu acho que ele era o psicanalista. Era? Se eu não me engano. Eu nunca cheguei a assistir, mas eu lembro que tinha uma coisa É, dessa. esse, inclusive, esse daí eu não vi, não. Eu vi mais o americano. Acho que é o Aham. americano. E eles já fizeram esse nacional Com base. baseado, né, mas que está muito bom, né? Eu ouvi muitos Sim. elogios, porque aí é como se fosse o dia a dia de um trabalho para poder você acompanhar pacientes diferenciados, entendeu? Uhum. Chegando para a sua análise e tal, e os acontecimentos, e ao mesmo tempo sabendo um pouco da vida de cada um deles para a gente poder entender o trabalho que ele está fazendo. Entendi. É bem interessante. Entendi. Entrar num tema talvez um pouquinho polêmico aqui, para escutar, ver o que é que você diz sobre isso aí. Essa questão de terapia de vidas passadas. Existe isso? Aí Não é existe? O complicado. Isso que é que você acha disso aí? eu acho estranho. Não É? tem nada a ver com. Eu acho estranho. Tudo, quer dizer, respeito quem faz, quem se Porque submete. tem psicólogos que fazem isso, né? Ou você não Eu não, chamaria? eu não chamaria de psicólogo, não. Não. É uma coisa à Eu parte aí, acho, eu acho que não que é. envolve religião, Porque aí já mistura as questões, né? Porque religião é uma coisa, psicologia é outra. psicologia é outra, né? Psicanálise é outra mais ainda, né? Tá. Uma coisa que. Por exemplo, você vai para a igreja e reza, né? Não Aham. estou dizendo que é ruim ir para a igreja e rezar. Eu não sei, não posso avaliar, mas isso não pode ser chamado de psicologia, entendeu? Nem Sim, sim. psicoterapia. Acho estranho. É mais uma coisa espiritual, Mas você espírito. conhece alguém que faz e tal? Não, Já trocou uma ideia com essa não, pessoa? não, não Não. conheço É uma ninguém. coisa que não faz Não, parte do seu ouço, universo. ouço falar, às vezes as Uhum. pessoas falam disso, mas não conheço ninguém, nem nunca me aprofundei para entender o que é que se passa. Não sei, sou ignorante nisso, mas não tem nada a ver com o trabalho que a gente faz. Então vamos um que agora que eu sei que tem a ver, que esse é pesado, não vou nem chamar necessariamente polêmico, mas é pesado, que é o caso do suicídio. É um tema sempre muito pesado, né? E muito preocupante. Ao longo desses 45 anos aí, você percebe que isso está mais presente hoje, está menos presente, está igual como sempre foi? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, qual é o nível que dá para se ter de precisão, certeza, se a pessoa realmente é um suicida ou não, se ela está falando a verdade ou não, quando ela... Ou seja, como são os sinais quando isso é verdade? Queria que você explicasse um pouquinho qual é a visão de uma psicóloga tão experiente sobre esse tema tão pesado. Veja, eu acho sempre perigoso da gente dizer se hoje está mais do que antes. Perigoso porque eu acho que a população aumentou, as questões são mais complexas, o mundo está muito mais complicado, então aí aparece muito, e a gente tem muito mais divulgação, né? Então, eu, por exemplo, os anos todos que eu trabalhei na universidade, eu só vi gente se suicidando agora, nos últimos anos, Foi? entendeu? Acontecendo lá na Mas, gente, universidade. você diz alunos ou Sem pessoas da aluno, sociedade? Ah, aluno. alunos. Tá. Nunca tinha acontecido. Acontecia muito na Federal, né? É? Não sei. Na Federal tem lá um prédio da Federal que é exatamente onde existe os cursos de psicologia, o curso de psicologia. Já era conhecido das pessoas usarem ali, mas Sério? aí era gente que também vinha e usava o prédio para isso, não era só alunos, entendeu? Entendi. Entendi. Porque é um prédio alto e até eles depois fizeram proteção maior para. Aí eu escutava muito assim, muito que eu digo assim, de vez em quando uma história dessa, né? Mas na universidade eu só agora, nesses acho que 2 últimos anos que eu estava lá, entendeu? Assim, impactante, entendeu? Assim, e aí a gente vê o sofrimento muito maior, entendeu? Mas não sei se a gente pode dizer que é mais do que tinha antigamente, ou porque antigamente era menos gente, era Sim, menos entendi. divulgação, era menos, entendeu? Entendi. A complexidade das coisas eram menores, enfim. Eu acho que a vida hoje é mais complicada, de fato, né? Tá mais complicado? Tá mais complicado viver, né? Tá. Viver, principalmente assim que eu fico pensando, o jovem, a coisa das mudanças de profissão, por exemplo, Uhum. né? E a insegurança em relação ao mundo do trabalho, né?
Hoje em dia, eu acho que Nesse aspecto, aí realmente. o jovem hoje, ele, de fato, sofre muito, né? Sim, Eu fico concordo. imaginando que isso... E também acho que, assim, é engraçado. Por um lado, tá mais difícil. Por exemplo, para ter um emprego é mais difícil. Um emprego, que eu digo, com carteira assinada, com um Sim, salário eu acho bom. que Antes é... isso era mais fácil, né? Por outro lado, até a questão da tecnologia também traz uma série de oportunidades que não existiam antes, né? Exatamente. Inclusive de ganhos volumosos em espaço de tempo curto, Uhum, né? Então tem esses dois pontos, mas não é todo mundo que vai conseguir. Então, exatamente. Não é todo mundo que tem habilidade para aquilo, né? isso. Então, é um nicho de trabalho que você, às vezes, não tem habilidades para desenvolver aquilo. Isso. Eu acho que há uma insegurança muito grande, porque antigamente você ia estudar engenharia, ia ser engenheiro, ia ter um emprego de engenheiro. Pronto, Pronto. se formou em engenharia, você está garantido, Exatamente. né? Ou vai Formou fazer em em advogado, direito. médico, Exatamente. Então, as profissões clássicas, isso. segurança Ele estava de que feito na você vida. ia ter trabalho para o resto da vida. O resto Ainda da tinha vida. isso, né? Sim, sim. Agora você não, nem, além de não ter mais isso, né? Você se forma em engenharia e você não tem emprego, Não tem, hoje em né? dia a engenharia é Então essa. você, quantos engenheiros formados estão dirigindo Uber, né? Sim, sim, Quantos engenheiros formados ou sim. advogados, né, que na ilusão de fazer concurso e enfim. Então, a vida hoje Tá mais tá difícil. mais difícil de você Com todas as facilidades é, que a tecnologia é trouxe, a vida ficou mais difícil. mais difícil. Então não tem mais essa garantia. Você tem que lutar Você só muito, tem se né? passar no concurso público que tem a estabilidade, né? Uhum, É a única que hoje ainda vai ser pro resto da vida, é um concurso público. uhum, Se não for assim, é. você não tem mais. Agora eu vou fazer uma pergunta bem high-tech aqui, bem tecnológica, talvez seja polêmica. Nem sei, talvez nem saiba responder. Não tem problema. Se souber, vai ser, eu quero ouvir. Se não souber, sem problema algum. Conhece o Harari, de Israel, que escreveu Sapiens? Sim, Chegou a ler conheço. Sapiens? Comecei a ler, li até a metade, mas não consegui terminar. Mas Pronto. ele é fantástico, aquele cara, né? Muito interessante, eu gosto muito. Mas ele aborda um tema que eu queria. Você falou muito aí de tecnologia. A tecnologia está tirando. Né, o emprego está mais difícil e tal. Apesar das facilidades que ela trouxe, ela também tornou mais difícil você Uhum. ter um bom emprego. Ele fala que a gente vai chegar num momento onde os robôs vão fazer tudo e a gente não vai mais trabalhar. O ser humano não vai mais trabalhar e todo mundo vai ter um salário. O governo vai dar um salário para todo mundo e você não vai mais se preocupar em trabalhar porque vai ter um robô que vai fazer tudo para você. Vai ter um Bolsa Família, então. Um Bolsa Família. Ele fala disso. No Você não mundo. vai mais trabalhar, que É no horror. mundo, não é Brasil. Não, eu É sei. para a Eu humanidade entendi. isso. Não, quem trabalha agora são os robôs e o ser humano vai receber um salário, seja Bolsa Família. O nome não. E é isso. O que é que você. Como é que você vê isso? Concorda, não concorda? Eu não cheguei nessa parte em que ele diz Uhum. isso, né? Aí eu não posso avaliar o que é que ele está dizendo para a gente, entendeu? Aham. Mas assim, quando eu penso que você não vai mais trabalhar, eu acho que vai perder o sentido da vida, entendeu? Ou agora eu vou para Michel Serres, né? Que Pois lembrou é, a agora história. você tem tempo para outras coisas. Né? Exatamente, você vai ter Você não tempo para precisa. desenvolver outras coisas, né? Talvez desenvolver sua criatividade, talvez a gente vá fazer mais música, vai fazer mais poesia, né? Cuidar Vá da da saúde, praticar saúde, esporte. né? Mas a gente tem Tem que que a produzir. gente tem que produzir, Mas não entendeu? necessariamente. Porque aí já O pega. trabalho no sentido do castigo, o É, trabalho aí vamos para o sentido etimológico do termo, né? isso, exatamente. Aí Porque, sim, veja, quando a gente fala trabalho, para alguns isso pode ser um suplício, para outros pode ser. Ó, prazeroso. Lucas é guitarrista. Ele ama tocar guitarra. E ganha 50 mil reais por mês tocando guitarra. É um homem feliz. Né? Que Então, trabalho. maravilha, Lucas. Lucas. Então, o trabalho. Acho que eu quero também tocar guitarra. Ele dá aula também. Se quiser já Já aprender. soube. Então assim, ele é feliz, né? Agora, o cara que é gari e ganha 2 salários mínimos, ele talvez não esteja tão feliz quanto o Lucas. Uhum. E aí eu vou entrar em Harari de novo, porque aí já do segundo livro dele, que é o Homo Deus, depois de Sapiens, que o conceito do Homo Deus vai ser que a gente não... ele chega depois no ponto que a gente não morre mais. Ele acha que o ser humano vai chegar no ponto que não morre mais.
Mas antes disso tem uma caminhada. Tipo, se a gente pegar o mundo 200 anos atrás, um homem com 35 anos já era idoso, né? Hoje a gente chega razoavelmente bem aos 70, 80, 90 anos. Tem gente que já passa de 100. Aí ele fala, por conta do avanço tecnológico, que daqui a pouco a gente vai viver 200 anos, 300 anos, 500 e depois não vai morrer mais. Mas aí eu pergunto para a visão da psicóloga, isso é bom ou é ruim? Tipo, é bom viver 300 anos? Ele aborda o tema que está, você quer viver 300 anos? Quero. Tá, mas e se o seu trabalho for horrível? Se o teu chefe for a pior pessoa do mundo, em vez de você aguentar ele por 20 ou 30 anos, que é hoje, você vai aguentar por 100 anos um chefe horrível. E se o teu casamento for um fracasso? Se você não suporta a sua esposa, você vai querer ficar casado aí por 400 anos, escutando aquilo ali. Tô falando, pode ser isso para homem ou para mulher. Sim, Né? mas aí vai ter as É o mudanças, convite né? ao raciocínio. Eu queria ouvir sua opinião agora dessa coisa. Porque também tem isso, todo mundo quer viver para sempre, mas ninguém quer envelhecer. Aí como é o jogo, né? Porque a tecnologia leva a gente para isso. Quando isso vai ser realidade? É daqui a 10 anos ou daqui a 200 anos? Ninguém tem a resposta aqui agora. Mas a gente caminha para isso. Como é que você vê? Arari tá falando bobagem ou Não, eu é não sei se a Arari pertinente? está fazendo bobagem, eu não sei, né? Não sei dizer isso, eu não tenho opinião formada sobre isso. Mas assim, na minha perspectiva hoje, eu não queria viver 200 anos, né? Claro que se eu viver 200 anos jovem, aí é diferente, né? Exato. Mas eu não sei como é que a gente vai estar com 200 anos. Tudo bem, com saúde total, com disposição para continuar vivendo. E ele diz isso também. Disse, não, veja, viver 200 anos pode ser muito bom. Se você é rico, se você tem um ótimo carro, tá? Agora, se você mora num lugarzinho horrível, que não tem um ventilador, a sua vida de 200 anos pode ser que não seja a melhor pedida. É. Não, e eu acho que aí, se você vai viver 200 anos, a, a gente tinha que melhorar as situações de vida das pessoas, de modo geral, né? Tinha. Investir para você viver 200 anos e muitas pessoas viverem na miséria como vive hoje, eu acho que não tem sentido, né? Não tem sentido. Ao Eu acho contrário. que a gente tem que investir na qualidade da vida, né? Perfeito. Para todos, né? Para a coletividade, para a Perfeito. humanidade como um todo, né? E não em particular para algumas pessoas privilegiadas, né? Como querem. Tem gente que quer visitar a Lua e está gastando um monte de Sim, o dinheiro pessoal aí. que tem muito dinheiro hoje é isso, quer ir para o espaço, É, né? um negócio, uma loucura isso, né? Uhum. Aí eu de fato, minha opinião em relação a isso é pouco desenvolvida, porque eu não li o que Harari Sim, escreveu para poder entender, assim, compreendo o que ele está dizendo no sentido de que a evolução vai chegar a esse ponto, né? sim. Mas é preciso que a evolução chegue ao ponto da Até gente. porque a expectativa de vida, isso é um fato, a gente vê que ela vem aumentando, Exatamente, né? Isso exatamente. ele não está falando nada de diferente. Não, não. Aí a gente vê sentido nisso, né? No sentido Sim. de que há uma É que possibilidade. parece estranho hoje a gente pensar em alguém com 200 anos, É, né, de idade. E é. ele diz até o seguinte, já nasceu, quando ele escreveu, sabe, ó, hoje já nasceu alguém que vai viver 150 anos, 200 anos. Já Uhum, existe, essa pessoa já uhum. está viva. É que, na verdade, enfim, eu lembro, desde pequeno, eu via no Fantástico, tinha um lugar, não sei se era no Japão, meu Deus. Enfim, era um lugar lá que o pessoal só toma chá a vida toda e vive numa aldeia e tal, e a média lá era 110, 120 anos, então já tem gente nessa coisa, né? E se você pensar com toda a tecnologia que está se desenvolvendo, né, na biomedicina e etc., realmente é muito possível que chegue mesmo Sim, a esse ponto, né? mas eu espero que isso também resolva os males da humanidade, né? Que a gente não tenha mais esses problemas que a gente vive da miséria humana, né? Essa é a grande questão aí, É, né? Se vai ter ou não. é. Saindo só um pouquinho agora do mundo da psicologia, queria saber o seguinte: quando você não está mais dando aula, não está mais no consultório, qual é o lugar do Recife que você gosta de sair para comer uma comida gostosa, tomar um vinho com a família, com os amigos? Qual é o lugar que você mais gosta na cidade? Olha, eu fui ultimamente
Não quero fazer propaganda, não. Pode falar, pode Não, falar. mas é porque eu não gosto de fazer propaganda assim. Eu gosto muito de comer bem, Aham. entendeu? De comer bem, tomar um vinho, enfim. E aí tem alguns lugares aqui que eu gosto. Eu gosto muito, por exemplo, eu estou muito curiosa, mas ainda não fui, mas eu ouvi falar bem, do Jardim Capibaribe, que é lá. Já ouvi falar bem. Não conheço também Não ainda não. fui e aí estou É no Poço da lamentando ainda Panela, não né? ter ido. E tem outros lugares que eu já fui aqui. Tem um que eu agora não estou lembrando o nome, que aí não vai nem adiantar eu falar, que eu fui uma vez só, que é aqui também, aqui na Zona Norte. Mas eu fui ultimamente, acho que sexta-feira fez 8 dias, naquele lugar que antigamente era o La Cuisine, que atualmente está funcionando. Aí parece que é um restaurante português, Tasquinha Tasquinha do Tio, do né? Tio. Que está funcionando ali naquele mesmo Uhum. lugar, mas um espaço diferente que eu não conhecia, Sim. né? Porque eles já tinham na época do La Cuisine, que é um espaço que eles criaram um novo espaço na própria La Cuisine, Sim. tinha, pegando aquele edifício que foi motivo de filme com Sônia Braga. É Aquário, né? Eu acho. O filme era o Aquários, mas o edifício tem outro nome, né? Mas Aham. no filme era esse nome. Eles abriram assim, quando a gente vai para esse espaço, eles abriram acesso para um terraço, entendeu? Legal. Que eu acho que pouca gente sabe. Eu nem queria fazer propaganda para ninguém ir muito Ah, para mas lá. fez uma super propaganda. Até eu tô querendo ir lá. Então é um espaçozinho pequeno que Aham. só tem assim umas 3 mesas, 3 ou 4 mesas. E só funciona até 10 horas para não perturbar o edifício, porque fica Tá. exatamente embaixo do edifício, entendeu? Entendi, É como entendi. se você saísse do restaurante e entrasse num terracinho do edifício. Entendi, Porque entendi. eles já estavam com esse pedaço do edifício funcionando, entendeu? E aí a gente descobriu por acaso, porque eu não queria ir para um lugar fechado, por conta dessa Uhum. história que a gente Entendi, está vivendo, entendi. né? E aí eu queria usar aquela parte que já é aberta ali, um pouco Sim. aberta, né? Logo de entrada. Que outro dia eu tinha ido nessa outra parte. Só que a gente chegou lá, estava lotado, Eita. e aí o garçom nos levou para esse lugar, mas dizendo essa restrição, né? E ninguém, todo mundo não quer, muita gente não quer porque tem a restrição de Do 10 horário. horas tem que sair. Mas como a gente chegou Perfeito. cedo, 7 horas, era um encontro mais happy hour mesmo, Uhum. aí se viu, e assim, uma delícia, porque você está ali num terraço, como se estivesse numa casa, num Sim. terraço, na beira-mar. É muito Que aí legal. você sente a beira-mar, sem aquele burburinho Sim, de sim. restaurante, de confusão de gente, entendeu? Ai, foi uma delícia. Que Foi coisa um boa. encontro maravilhoso. Bela dica. E a comida é legal. Bela dica. Bela dica. Agora o seguinte: imagine que Lucas não quer mais tocar guitarra e ele quer ser psicólogo. Vai começar agora, jovem, tá para entrar na faculdade. Qual é a dica que você, depois de décadas trabalhando com isso, pode dar para ele? Tem algum livro específico que ele deva ler? Algum filme que aborde a psicologia de uma forma fidedigna? Qual é a dica que você dá para o jovem que, pô, quero ser psicólogo, qual é o caminho que eu devo trilhar? O que é que você diz? Tem um livro do Contardo Caligares, que é um psicanalista que faleceu agora recentemente, né? Mas conhecidíssimo no meio psi, por muita gente também, porque ele escrevia na Folha de São Paulo. Ele tem um pequeno livro, um pequeno porque é pequeno, mas é um grande livro, entendeu? Tá. Cartas a um Jovem Terapeuta, que ele assim, criou a ideia de que estaria escrevendo. Parece que, na verdade, o mote do livro, ele de fato trocou correspondência com jovens aspirantes a terapeutas e ele dá essas pessoas perguntavam conselhos do que é que deveria fazer, esse tipo de pergunta que você fez, e ele então responde através das cartas. Então são Legal. várias cartas. Então eu diria para você ler esse livro, Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. Mas uma das coisas importantes que ele diz no livro, e que sempre eu atualizo sempre isso, um dia desse eu peguei esse livro novamente, porque tem um podcast, Psicanálise com Gelo e Limão, bem interessante, e tem vários, como é que se diz, vários episódios Sim. tratando sobre a obra do Contardo, sabe?
E então, ele lembra desses conselhos que ele dava, né? Que uma das coisas principais para o psicólogo, para o terapeuta, para o psicanalista, enfim, eu acho que para o psiquiatra também, é gostar do ser humano. Você tem que gostar do ser humano, para começo de conversa. Se você escolhe, se você gosta de branco e não gosta de preto, se você gosta de índio, mas não gosta de chinês, você não pode ser terapeuta, entendeu? Se você se sente assim pouco afeito a conviver com pessoas de diferenças gritantes do ponto de vista social, enfim, você tem que gostar do ser humano de qualquer condição, entendeu? Entendi. Porque senão você não vai conseguir acolher, né, as manifestações das várias dimensões humanas, entendeu? É muita coisa que a gente tem que ouvir e aceitar. E ele conta uma experiência no livro, nesse livro que eu falei, ele conta uma experiência inicial dele, logo quando ele estava começando a se formar, que ele vai numa instituição para crianças com problema, e aí ele está sentado lá esperando alguém que vai atendê-lo, e aí chega uma criança dessas que chega lá, se aproxima dele, se agarra com ele, beija ele, lambe ele todo, entendeu? E ele ficou lá tentando assim acolher aquela pessoa que estava ali se comunicando daquela forma. Sim. Era uma criança com problema, né, e que era a forma dela poder se comunicar e falar como qualquer pessoa que chega e fala do seu jeito de falar, ela era o jeito dela falar e se comunicar, né? E ele disse que foi um grande teste para ele, né? Poder acolher aquela pessoa naquela manifestação dela. Entendi. Entendeu? E se você não é capaz disso, então é melhor não enveredar por esse tipo de trabalho. Perfeito. E outra coisa que também ele diz, que eu acho também muito importante, é que você não viva querendo elogios. Né? Ser elogiado, ser... Não conte com isso. Né? Porque você tem que... O seu trabalho tem que ser de possibilitar a libertação do outro. E não o outro ficar... Ai, você foi maravilhoso, você foi um grande terapeuta, você foi isso. Entendi. Se é isso que você espera, então vai ser outra coisa. Ele até fala do pai dele, que era médico, e por ser médico de uma cidade pequena, ele recebia muitos presentes no fim de ano, entendeu? Sim. Então ele disse, se a sua ideia é ter isso, né, essas compensações no seu trabalho, é melhor você talvez ser médico, né, de uma cidade pequena, mas o terapeuta ele tem que ficar isento de necessitar de tanto reconhecimento. Claro que todos nós precisamos de reconhecimento, né? É importante que a gente saiba que fez bem aos outros, que ajudou, né? Eu gosto, claro, de encontrar antigos alunos que me reconhecem, né? Um dia desse eu estava no cinema da Fundação e estava lá dentro, tranquilo, esperando o filme começar, e passou uma pessoa e fez, era assim! Aí eu olhei e não reconheci logo de princípio, né? Porque a pessoa é mais fácil o aluno reconhecer. Sim. Aí quando ela localizou, aí eu falei, claro que eu gosto disso. É bom saber que a pessoa se lembra de você depois de tantos anos, né? E que para falar é porque importou, né? Claro. Enfim, claro que a gente gosta. Não estou dizendo que... Caramba, quantos alunos será que não passaram, hein? Pois é. Com 46 anos de aula. Muitos talvez passem e nem queiram falar comigo, né? Acho que não. Acho que eles vão querer falar. A gente não agrada a todo mundo, né? Eu acho que eles vão querer falar, sim. Como dizia... como é, meu Deus? Agora fugiu o nome. Aquele grande escritor brasileiro que era muito... Toda unanimidade é burra. Sim. Eu agora fugi o nome. Não é o que era pernambucano? Isso. Tenta lembrar, porque é uma falha. Que depois ele foi pro Rio, aí torcia pelo Fluminense. E tá na ponta da língua, eu não tô conseguindo... a gente tem que lembrar, porque é muito chato eu não lembrar. Tá fantástico. Mas eu acho que as pessoas... Até tinha na Globo aquele negócio, A Vida Como Ela É. Exatamente. Era com base na obra dele. Exatamente. Pessoal do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Graças a Deus me lembrei. Oh, meu Deus, Nelson Rodrigues. A minha memória está fazendo isso comigo, mas... A minha também. Então, estamos kits aqui, estamos no mesmo barco.
E Araci, quem quiser se consultar com você, como é que faz? Quer deixar aqui alguma forma de contato? Como é que a pessoa pode lhe encontrar? Quem estiver precisando de um bom serviço de psicologia? Não, eu acho, prefiro dar o meu Instagram, porque a pessoa Pronto. entra pelo meu Pelo Instagrand Instagram, consegue dar. através de lá do Eu Instagram a vou deixar na pessoa. descrição aqui do, Pronto. do, do vídeo. É, Vai estar, quem que se interessar, só olhar aqui, clicar, entrar é. lá e vai ter mais informações. Tem alguma mensagem final que você queira passar para todo mundo que está acompanhando aqui a nossa conversa? Não, eu queria dizer que eu gostei de estar aqui conversando com você, Tiago. Foi um prazer. E gostei de falar um pouco do meu trabalho, do meu percurso. É sempre bom estimular novas pessoas que estejam interessadas, né, para fazer esse tipo de formação, Sim. mas que levar com muita seriedade, porque não é A brincadeira. responsabilidade é muito grande, né? Lidar com o ser humano não é brincadeira. Não é A brincadeira. pessoa confiar em você, né, com a pessoa entregar a sua história, a sua vida, é preciso muito respeito mesmo. Muita dedicação, muita É, entrega, né? é. E era assim, eu queria agradecer do fundo do coração, porque não é toda hora que a gente tem alguém tão experiente para transmitir informação do tema aqui que a gente escolhe para conversar. E para mim foi muito enriquecedor. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando aí em casa foi também, tá? Então, Tomara, Tiago, tomara que tenho, tenha cer valido para tenho alguma coisa. certeza. Eu tenho certeza que foi, tá? E queria estender o convite para você sempre acompanhar aqui, porque o pessoal de casa já sabe. Toda semana temos um novo episódio com um novo tema, temas diversos, né? Mas tentando trazer conteúdo de qualidade para que as pessoas possam consumir nesse formato que está tão popular hoje em dia, que é o Uhum, podcast, né? uhum. Então, muito obrigado a você, obrigado ao pessoal de casa e até a próxima semana. Obrigada também.